Opa, tudo bem? Aqui é o Joaquim Joca, sou professor de matemática, especialista em técnicas de organização de estudos. Já venho preparando alunos há muitos anos para Enem, concurso, vestibulares e em escola também. Então, hoje vou falar sobre um assunto muito recorrente. Vamos falar aqui do maior erro que você comete na preparação para o Enem. Se você assistir esse vídeo até o final, você vai descobrir esse segredo e aplicar imediatamente na sua preparação. Então, vamos lá? Então, no segredo do Enem, a gente começa a falar o seguinte: são coisas que já estão no edital. Por exemplo, a prova é dividida em blocos, né? Um bloco de linguagens, que valem 45 pontos, um bloco de humanas, também 45 pontos, um bloco de natureza, 45 pontos, e aí você tem a redação com 1000 pontos e você tem um bloco de matemática, 45 pontos. Então, eu já destaquei matemática aí, para você ter uma ideia de como que funciona, né? Então, vamos lá. Bom, o que realmente alavanca a nota no Enem? Vamos ver quais são os pilares que alavancam a nota para o Enem. Você pode priorizar, na verdade, dois grandes blocos aqui, eu dividi. Então, eu coloquei numa balança para você ter ideia. No primeiro bloco, né, eu coloquei lá do outro lado matemática mais redação. Porque matemática, só matemática tem 45 questões, que valem 1000 pontos, e redação também 1000. Só que aqui eu tenho um grupo de linguagens humanas e natureza que você vai notar daqui a pouquinho como que a reação das notas desses dois blocos. Mas então a prioridade, você tem realmente priorizar. Não quer dizer que as outras matérias não sejam necessárias, mas o peso maior, né, para o Enem é matemática e linguagens. Então, a partir daí nós já começamos a desvendar algumas coisas. E para isso, nós precisamos, primeiro passo que nós temos que entender como é a correção do Enem. Primeiro, vamos analisar o seguinte: como é que é a correção hoje na escola das notas? É a chamada teoria clássica dos testes, o TCT. Ou seja, o número de acertos é igual à sua nota. Então, em uma prova de 10 questões, você acertou 7, sua nota é 7. Acertou 8, sua nota é 8. Mas para um evento, um exame enorme como o Enem, onde tem milhares de alunos, então a pergunta será que duas pessoas que acertam a mesma nota têm o mesmo nível de conhecimento? Porque o Enem vai medir o seu nível de conhecimento. Então, eles criaram, né, a partir daí, o sistema de correção de provas do Enem pelo TRI, que é a teoria de resposta ao item, que cada questão é um item. Então, a nota, primeiro é o seguinte, nós temos que notar, a nota depende da coerência das respostas diante do conjunto de questões da prova. E vai medir aí uma escala de proficiência. O que é proficiência? É o seu nível de conhecimento. Por exemplo, então eles colocaram lá, o MEC colocou a escala, né, de proficiência. Então, vai de 100 a 900. Então, por exemplo, a questão número 1, ela tem uma proficiência, por exemplo, de 270. Já a questão número 34 tem 320. Um participante aqui B tem a proficiência de 400. Já um participante A tem 650. Então, você vai medindo isso aí, ou seja, qual é o nível de conhecimento do aluno. Então, aí nós podemos começar com algumas características que é importante, tá? Como é que é, então, que eles colocam essa avaliação em cada questão? Olha, é a seguinte: cada item possui um parâmetro. Primeiro, o parâmetro de discriminação. Sabe aquela questão que a gente fala assim, faz quem sabe? Sabe ou não sabe? Se você sabe, faz. Se você não sabe, não faz. Tá, primeiro é o parâmetro aí. Depois eles colocam alguns parâmetros, parâmetro de dificuldade, que são questões fáceis, médias e difíceis. Tá certo? Então existe esse grau aí. E o terceiro parâmetro, que é o parâmetro do acerto casual, ou seja, o chamado chute, né? Então, a partir daí cria-se um gráfico, né? Cria-se um gráfico aonde eu consigo colocar a proeficiência em relação ao que é a probabilidade de acerto daquela questão. E aí eles colocam a nota. É um cálculo lá, estatístico mais complicado, mas dá para você entender que a sua nota,
Em cada item, em cada questão, ela tem esses 3 parâmetros que são analisados e eles colocam lá, por exemplo, a proeficiência de uma questão como 100, 200, 300, 400, ou seja, qual é o nível de conhecimento que você tem que ter para fazer a questão. Até aí, então nós falamos sobre o que? A TRI. E aí, vamos analisar a seguinte situação. Por isso que fala assim, o aluno A acertou 5 questões, o aluno B acertou 5 questões do Enem, por exemplo, em 10. O aluno A, ele teve uma nota de 480 e o participante B, ele teve uma nota de 363. Mas vamos analisar aqui a estrutura das respostas. Olha, o A, por exemplo, ele acertou questões fáceis e médias, errou uma fácil, mas ele teve uma coerência, errou as difíceis, então ele teve uma coerência aqui, e aí a sua média sai a 480. Já o aluno B, ele errou praticamente quase todas as questões fáceis e acertou as difíceis. Então o sistema entende que ele chutou algumas questões e não teve coerência, então a nota dele passa a ser a 363. E aí nós temos o seguinte, que a sua nota do Enem, ela não depende do número de candidatos, mas sim do seu desempenho, de como que você está atuando na prova. E a estrutura, então, para ir bem na prova do Enem é o seguinte, principalmente em matemática. Você tem uma estrutura você tem uma estrutura de uma pirâmide, ou seja, a base é bem longa de questões fáceis, depois questões médias e questões difíceis. E aí, daqui a pouquinho eu vou falar assim como que você consegue distinguir uma questão fácil, média e difícil, tá? Mais pra frente eu vou falar sobre isso, aí você vai entender bem essa estrutura. Então, TRI tá tranquilo? Entendeu? Caso tenha dúvida nessa explicação, volte o vídeo quantas vezes necessário para você entender exatamente a TRI. Mas a sua nota, então, ela depende do seu desempenho, tá? E na coerência dos dados, dos itens que você acerta. Bom, o segundo passo, que aí eu falo que é o pulo do gato, né? O pulo do gato, ele fala o seguinte, eu vou te contar agora qual que é o segredo realmente do Enem. E sim, e depois da sua preparação nunca mais será a mesma, tá? Se você prepara, agora você vai ver o pulo do gato aqui no segundo passo. Vamos lá, vamos analisar os seguintes dados. Olha, eu fiz aqui uma tabela com o número de acertos e as áreas, né? Então eu coloquei número de acertos 20, 25, 30, 35, 40 questões na prova. Nem coloquei 45, tá? Linguagens, né? O que acontece na linguagem, o que acontece nas humanas, na natureza, na matemática. Por exemplo, com 20 questões de acerto, olha aqui, na linguagem eu vou atingir máximo 575, nas humanas no máximo 650, na natureza 625, já na matemática 725 pontos. Vamos passar agora para o que? Para 25 pontos. Olha, a matemática ela pula para 775, enquanto aqui muda de 600 para 625. Então, você vai perceber que na matemática, se você acertar em torno de 35 questões, em todos no geral, você vai ter 700, 715, 750 e 900 em matemática. Então você vai romper os 900, partiu 900, né? Então, quer dizer, acertos e rompimentos em matemática, olha o que acontece, com 15 questões, você vai romper os 600, 20, 700, 25, 750, 30, 800, 37 questões, você vai partir para 900. Então faz uma grande diferença onde? Na sua nota, na sua média. Ou seja, quero destacar aqui que um pequeno aumento na nota de matemática aumenta muito a sua média geral. Então por isso que matemática é importante. A matemática tem um peso para você analisar, né? E aí, agora eu vou falar assim, então, se matemática tem um peso, eu quero saber quais são esses assuntos que mais são cobrados, né? Então aqui, nesse terceiro passo, você vai saber quais são os assuntos que mais caem na prova do Enem
além das dicas de ganhar tempo na hora de fazer prova. Então vamos lá para esse terceiro passo, né? Primeiro é o seguinte, quero destacar que são os 15 tópicos que definitivamente caem no Enem. Tá aí os 15 tópicos, você pode parar, dar uma lida desde progressão aritmética até trigonometria, em uma ordem aí que cai no Enem, são 15 tópicos. Mas essa tabela ainda não me dá uma informação uma informação coerente. Eu preciso de uma informação mais transparente. Aí eu fiz uma estrutura aqui de analisar os assuntos cobrados nas provas de 2017, 18 e 19. E aí eu fiz essa tabela com a classificação, se é uma questão fácil, média ou difícil. Por exemplo, razão e proporção, 27 questões, fácil, média e difícil. Geometria plana, 16 questões que caíram até nessas 3 edições, fácil, média e difícil. Estatísticas e médias, 13 questões, fácil e média. Probabilidade, 10 questões, fácil, médio e difícil. Porcentagem de juros, 9 questões, fácil, médio e difícil. Análise combinatória, 8 questões, médias e difíceis. Geometria espacial, 8 questões, fácil, médio e difícil. Gráficos, 7 questões, fáceis. Então, olha mais aqui. Geometria analítica, 7 questões, fácil, médio e difícil. Equações e problemas, 6 questões, fácil, médio e difícil. Trigonometria, 5 questões, médio e difícil. Números, 5 questões, fácil, médio e difícil. Função afim, 4 questões, fáceis. Logaritmo, 4 questões, difíceis. Função quadrática, 4 questões, médias. Matriz, 2 questões, fáceis. Exponencial, 1 questão média. E progressão aritmética, 1 questão fácil, médio e difícil. Então aí já deu para você entender a estrutura e onde começar a estudar realmente, né? Se você tem aqui, ó, a estrutura das que caem mais e as que caem moderadamente, tá certo? E aí também eu fiz uma estatística considerando o Enem de 2009 a 2017, o que mais cai, né? Estatística, conjuntos numéricos, gráficos e tabelas, regras de 3, e aí vai. Dá uma pausada nesse vídeo, analise esse gráfico e aqui tem as habilidades, quais as habilidades que mais são cobradas de acordo com o edital, tá certo? Então agora você já tem o que? Você sabe o que realmente cai mais e aonde que você tem que estudar. Ah, eu tenho muita dúvida em estatística, então você vai ter que fazer o que? Estudar mais estatística, tá certo? Então as dicas finais é o seguinte: você deve buscar um material completo que contemple as competências e habilidades da prova, tá? Um material completo ali, sua referência. Fazer simulados pensando na TRI, né? Organizar o seu tempo de estudo priorizando as questões fáceis, né? Você já viu lá como é que faz a diferença, a base das questões fáceis, né? Conhecer a tabela de questões que mais são cobradas, só a tabela anterior que eu já te passei. E aí a grande pergunta é, então Joca, como é que eu preparo? Como é que é esse negócio de material? E aí os meus alunos me pediram tanto que como é que eu faço com o meu material no meu preparatório? Bom, é o seguinte, eu criei um kit matemática do Enem, o volume 1, que é o volume da álgebra, são mais de 1.300 exercícios, bem elaborados, uma questão, eu vou mostrar um pouquinho da estrutura do material. O volume 2 é a parte tudo sobre geometria. O volume 3 é a matemática específica, que serve tanto para o Enem como outros vestibulares. O volume 4, análise combinatória, probabilidade, estatística e lógica. E o volume 5, coletânea das provas do Enem, desde 2009 a 2019, separadas por assunto, para você realmente, ou seja, aprimorar naquilo que você tem maior deficiência, né? Como que então eu vou descobrir se uma questão é fácil ou é difícil? Praticar muito para você acertar o maior número de questões. Praticando, praticando, praticando. Quando você vai na academia, por exemplo, você pega lá a instrução do personal, ou do instrutor lá da academia, começa a executar. E aí na matemática você tem que fazer isso também. Fazer exercício para você entender a estrutura e começa das questões fáceis, médias e difíceis nesse material. O material é composto então de mais de 4 mil questões, então é questão para você realmente fixar bem esse conteúdo da matemática, tá certo? Além disso, como é que é a estrutura? Por exemplo, eu trato o seguinte, conjuntos, eu coloco lá a representação de conjuntos, explico o que é, em seguida você tem um exercício relacionado aqui para você o que? Fixar esse conteúdo. E tem respostas no final do cada livro, uma resposta
com certeza já não tem erro nenhum, 100% de certeza de todas as respostas, não tem que fazer correção nenhuma. Então você vai ter que transformar em um ninja de acerto de questões para partir para o 900 em 35 questões e 45 questões em matemática, aonde que você vai colocar o que? A sua média lá em cima e vai conseguir os seus resultados aí na faculdade, ao qual curso pretendido. E aí, vou te dar um bônus, tá? Uma tabela de resumo de fórmulas matemáticas, só para você se orientar. Uma caneca de água com escrito o seguinte, ó, na fase motivacional: quanto mais você estuda, mais sorte você tem, ou seja, mais a probabilidade de você cair em uma questão que você já fez, tá? E, gente, agora eu vou te falar o seguinte: para aquelas pessoas que não entenderem bem o que está escrito na apostila, tiver dúvida ainda, eu criei um curso online e o que eu vou explicar as matérias, né? E colocar as questões mais cabeludas resolvidas lá passo a passo. Então você vai ganhar também esse curso online. Joque, como é que eu faço então para ter esse material, esse curso, essa caneca, essa tabela de resumos? É o seguinte: você vai digitar lá no seu navegador lá da internet bit.ly apostila/matemática, tracinho matemática, né? E você ter informações. Agora, para você comprar diretamente esse material, vai ser no bit.ly /2020 matemática ou no telefone 31 988 665692. Você pode mandar o WhatsApp. Nesse primeiro bit.ly ali, você já me manda direto uma informação no WhatsApp, eu te mando todas as informações. E aí, qual é o investimento que você então precisa para atingir o que? A sua nota alta, para você buscar uma ótima classificação. Esse material custa 997, mas neste mês agora, finalzinho de fevereiro, início de março, me deu uma louca aqui. Eu quero que todo mundo aprenda realmente a tirar uma nota boa. Então eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou cortar esse preço. A minha intenção aqui é disseminar esse conhecimento para o maior número de pessoas. Então eu vou cortar esse investimento e vou colocar esse valor até o dia 31 de março de 2020 por R$ 450, podendo parcelar aí até 10 vezes lá nesse link aqui, no bit.ly 2020 matemática, lá no PagSeguro. Se você quiser, na região de Grande BH, eu consigo entregar esse material em até 3 dias. Caso você seja de outras cidades ou do interior, a gente vai calcular o valor do frete e vai entregar o mais rápido possível para você, tá certo? Então, a ideia é partir o 900 em matemática. O que está te impedindo de você hoje atingir os seus 900 pontos? Analise bem essa pergunta. O que está te impedindo? É o material? É a estrutura de estudos? Você não está sabendo como que funciona a estrutura do Enem? Então agora você já sabe. A pergunta é realmente: qual é o sacrifício que você quer fazer ou quer fazer para você entrar no curso desejado? Certo? Então, estou aqui para te ajudar. Tenho meus contatos aí. Você pode falar comigo a qualquer momento, que eu estou à disposição. Um abraço e até o nosso próximo encontro lá no curso online, tá certo? Tchau, tchau.